A indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor. Camila Pacheco Custódio. Resumo: o presente artigo analisou o dano decorrente da perda de tempo útil pelo consumidor, com base na teoria do desvio produtivo. Considerando que o consumidor é protegido constitucionalmente, tal proteção deve vigorar em todo o ordenamento, inclusive no direito privado, especialmente nas relações de consumo, a fim de evitar verdadeiros desmandos de fornecedores. O objetivo do artigo foi demonstrar que o tempo dedicado pelo consumidor a fim de solucionar problemas ocasionados por outrem é indenizável, eis que, na sociedade atual, o tempo é valioso. Ao afrontar o tempo dos consumidores, o fornecedor passa a agir de maneira ilícita, ocasionando sim um dano indenizável, muito além do mero dissabor. O presente trabalho buscou traçar reflexões acerca da perda de tempo útil, e como o mesmo pode ser tratado como dano moral indenizável, com base em institutos já consagrados juridicamente, elevando o tempo como bem jurídico que merece tutela e reparação. O método de procedimento foi indutivo, utilizando-se para tanto, da pesquisa bibliográfica. Introdução. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os consumidores foram especialmente lembrados e abraçados, mas de forma mais contundente, pois passou a garantir proteção aos mesmos em seu artigo 5º, sendo que a própria Carta, em seu artigo 48, do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, deu origem constitucional ao CDC. Além do mais, levou em consideração a desigualdade existente nas relações de consumo, eis que o consumidor precisava de atenção especial. Com a promulgação da Lei 8.078 de 1990, restou instituído o Código de Defesa do Consumidor, visando maior garantia dos direitos dos consumidores. Assim como as normas jurídicas, a vida em sociedade evoluiu, juntamente com novas tecnologias, e principalmente, os produtos e serviços oferecidos. Tal crescimento gerou a expectativa por parte do consumidor em ter todas as suas necessidades supridas, com base num serviço de qualidade, eis que assim lhe é garantido no momento da aquisição do produto ou serviço. Assim, em que pese nutrir tal expectativa ao consumidor, que confia na palavra do fornecedor, o mesmo, em muitas situações, não cumpre seu dever, seja por descaso, por erro, má-fé, ou qualquer outra justificativa. Assim, surgem os problemas nas relações de consumo, fazendo como que, dentre vários transtornos, seja um deles o tempo desperdiçado pelo consumidor, na tentativa de ver seu problema resolvido. Isso porque, na grande maioria das situações, o problema é gerado por culpa exclusiva do fornecedor, e em que pese ser de simples solução, a mesma pode demorar para acontecer, ou até nem acontecer, novamente por culpa do fornecedor, que não se esforça em suprir as expectativas que ele mesmo gerou ao consumidor, ocasionando assim, práticas abusivas, eis, que não apresenta uma solução efetiva. Nessa esteira, fornecedores, no afã de obter lucro, buscam investir em publicações com o fito de angariar novos clientes, quando deveriam investir, também, na capacitação de seus funcionários, bem como na modernização de seus serviços, a fim de evitar imbróglios com consumidores. Com tal descaso, o fornecedor expõe o consumidor, de maneira velada, que não consegue solucionar o problema, e ainda precisa encarar o total despreparo do fornecedor, que impõe situações,
sujeitando o consumidor a desprender teu valioso tempo a fim de solucionar o problema, eis que ou soluciona por conta própria o contratempo, ou se obriga a arcar com os prejuízos. Sobre o objeto deste artigo, a perda de tempo útil é aquele desperdiçado pelo consumidor, parte hipossuficiente, que se torne irrecuperável, pois necessitou alterar suas atividades rotineiras, ou seja, desviou sua produção diária para solucionar problema ocasionado por outrem. Tal situação apenas pode ser corrigida, ou amenizada, mediante indenização. Ao dedicar seu tempo para solucionar tais problemas ocasionados pelo fornecedor, o consumidor se vê impotente ao não poder usufruir seu tempo em atividades das quais tenha escolhido, seja ele de lazer, ou ainda, trabalhando para o sustento próprio e de sua família. Contudo, tal situação vai de encontro a preceitos fundamentais, que devem ser respeitados, a fim de impedir que tal situação se torne rotineira, diante do crescente número de demandas judiciais, na qual consumidores narram as situações calamitosas na qual são expostas por fornecedores. Isso porque, o número de demandas judiciais que trazem problemas nas relações de consumo, são cada vez mais numerosos. Porém deve-se ressaltar que o número é abundante, não por se tratar da chamada indústria do dano moral, e sim, porque fornecedores não cumprem sua missão. O presente trabalho busca fazer uma reflexão a respeito do tempo dos consumidores, protegidos constitucionalmente, desprendido para resolver problemas ocasionados por terceiros. Perda de tempo essa que pode ser chamado de tempo livre, desvio produtivo ou perda de tempo útil, e até onde a perda desse tempo poderia se transformar em abalo moral indenizável. A relevância no tema se encontra no fato de que fornecedores estão expondo rotineiramente consumidores a situações desabonadoras, com a segurança de que dificilmente serão condenados. Eis que, infelizmente, algumas situações já estão sendo consideradas rotineiras e normais, caracterizando o chamado mero dissabor. Mas principalmente pelo fato de que no mundo capitalista atual, em uma sociedade pós-moderna, a perda de tempo é considerada perda de dinheiro, ou seja, não pode o consumidor ser privado de seu valioso tempo. 2. As proteções ao consumidor na Constituição Federal. A promulgação da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, na qual instituiu o Código de Defesa do Consumidor, representa além de uma revolução na responsabilidade civil, mas também, no próprio direito brasileiro, Venosa, 2013, p. 235. A relação de consumo é considerada uma das últimas etapas na evolução da responsabilidade civil, e principalmente, um dos campos no qual mais se ampliou. Cavalieri Filho, 2014, p. 541. Considerando que a fragilidade do consumidor perante o fornecedor, o mesmo merecia melhor tratamento jurídico, com medidas preventivas, coercitivas e punitivas, com o fito de assegurar a proteção à vida, saúde e segurança. Donato, 1993, p. 18-19. Assim, tal lei surgiu com o fito de aperfeiçoar um direito assegurado constitucionalmente no artigo 5º, st. da Carta Magna, Brasil, 1988. O Constituinte brasileiro, ao garantir os direitos do consumidor como um princípio fundamental, determinou a elaboração de um sistema com caráter normativo, garantindo assim a proteção estabelecida pela Constituição, Miragem, 2013, p. 55. Ou seja,
a proteção do consumidor funciona como limite à livre iniciativa. Nesse contexto, alguns princípios merecerem atenção. O princípio da proteção busca maior proteção ao consumidor, no momento em que contrata um serviço, ou ainda, adquire um produto. Isso porque, ao adquirir tal produto ou serviço, o consumidor cria a expectativa que tal serviço ou produto atingirá seu objetivo de maneira segura. Caso tal situação não se configure, onde o fornecedor viola o dever de fornecer um serviço e produto confiável, acarreta a hipótese de dever de indenizar por fato do produto ou do serviço. Miragem, 2011, P212-213. Já o princípio da confiança, considerado um princípio básico, busca garantir que a confiança legítima do consumidor seja preservada. A partir do momento na qual um consumidor deposita sua confiança em uma relação de consumo, o mesmo cria expectativas naquele produto/serviço, que deve ser preservado, daí decorre a proteção da confiança legítima. Marques, 2011, p. de 1202 a 1204. Tais princípios buscam evitar práticas abusivas praticadas por fornecedores, tendo em vista sua relação de poder nas relações de consumo para com os consumidores. Miragem, P309. No momento em que tais princípios não são respeitados, ou ainda, estando diante de uma prática abusiva, inclusive prevista no Código de Defesa do Consumidor, CDC, em seu artigo 39, Brasil, 1990, surge então o dever de reparação. Destaca-se que o rol do referido artigo é considerado apenas exemplificativo, inclusive são mencionadas outras práticas abusivas nos artigos 40, 41, 42. Nunes, 2013, p. 220. Inclusive, a Constituição Federal assegurou alguns direitos, como a vida, a saúde, a educação, o lazer e o trabalho, sendo que todos derivam do princípio maior, qual seja a dignidade da pessoa humana. Sendo que, o desperdício de tempo útil se revela como verdadeira lesão ao direito fundamental social. Borges, Maia, 2018, p. 71. Importante ressaltar que tal proteção busca proteger o consumidor, diante de sua fragilidade perante o consumidor. E nesse sentido, vulnerabilidade pode ser entendido de três formas, e, como características de pessoas ou grupos sociais; segunda, como uma condição humana; terceira, com princípio ético. A primeira opção é a principal para a finalidade de alguns subsistemas do direito, Tartucci, 2012, p. 163, como o direito do consumidor. Nessa diapasão, é possível verificar que violar o direito do consumidor, parte vulnerável em uma relação de consumo, se traduz em afronta à lei maior, a Carta Magna. 3. Perfil constitucional do direito privado. Pelas considerações anteriormente realizadas, resta claro que o direito do consumidor está constitucionalizado, e há uma indistinta e direta aplicação da norma constitucional às relações privadas. A supremacia da Constituição Federal, e sua projeção sobre todo o ordenamento jurídico deu início à constitucionalização do direito. Ora, se a Constituição prevê a proteção ao consumidor, o mesmo deve vigorar sob todo o ordenamento jurídico, inclusive no direito privado. Para Claudia Lima Marques, todos hoje defendem que o direito fundamental deve ser respeitado em conformidade com as leis infraconstitucionais,
em especial a dignidade da pessoa humana, 2011, p. 255. Nesse sentido, as sanções a fornecedores que descumprem preceitos constitucionais, realizando práticas abusivas podem variar desde sanções administrativas, até penais, sendo que, sempre cabe indenização à vítima, inclusive morais. Importante destacar, que práticas abusivas, caracterizam abuso de direito, e merece ser saneado, sempre a favor do consumidor, Benjamin, p. 278 e 279. Resta evidente, portanto, que qualquer relação de consumo deve respeitar os princípios e determinações previstas constitucionalmente, qual seja a proteção ao consumidor, sendo que a partir de alguma transgressão, pode surgir então o direito à indenização pela vítima. 3.1. A reparação do dano moral na perda de tempo útil. A consagração da reparação do dano moral atualmente pode ser encontrada de maneira expressa, além da Carta Magna, em diversas leis em vigor. Destaca-se nesse ponto, o Código de Defesa do Consumidor, que assegura a efetiva prevenção e reparação aos danos patrimoniais e morais em seu art. 6º, 6ª. Stocco, 2013, p. 938. Verificado a ocorrência de um dano efetivo, do qual ocorra algum prejuízo ou ofensa ao patrimônio ideal de alguém, havendo o nexo causal, estará assim evidente a responsabilidade civil. Deve o causador do dano proceder com o ressarcimento à vítima, Vanbier, 1988, p. 33. Aguiar Dias, afirma que o dano é essencial para a configuração da responsabilidade civil, não havendo responsabilidade sem a existência de um dano. 2011, p. 819. Assim, para a configuração da responsabilidade civil, a existência de dano ou prejuízo é indispensável. Nesse sentido, aquele que deixa de cumprir uma obrigação na qual restou devidamente convencionada entre as partes, atrai para si a presunção de dano. Gagliano, Pamplona Filho, 2013, p. 81. O dano moral é qualquer violação de algum direito relacionado à personalidade, aquele inerente da pessoa humana, possuindo natureza imaterial. Atualmente, o dano moral pode ser definido de maneira ampla, como uma agressão a um bem ou atributo da personalidade. Em outras palavras, o dano moral é a violação à dignidade, constitucionalmente garantida, e que deve ser protegida. Cavalieri Filho, 2014, p. 105109. E ainda, é aquele que atinge o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, sendo sua atuação dentro dos direitos de personalidade. O fato de ser considerado um campo incalculável, ocorre enorme dificuldade em se estabelecer uma justa recompensa àquele dano. Venosa, 2013, p. 47. Nessa diapasão, pode-se incluir ainda a violação à dignidade da pessoa, na qual a mesma tem seu direito à honra, à intimidade, à liberdade violados. Cavalieri Filho, 2014, p. 106. Por falta de critérios objetivos, a configuração do dano moral vem se tornando bastante tormentosa, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência. Cavalieri Filho, 2014, p. 112. Teodoro Júnior, a seu turno, considera um problema sério quantificar o dano moral, pois a apuração do quantum indenizatório se dificulta porque o bem lesado, a honra, o sentimento, o nome, não se mede monetariamente como o dano material.
2016, p. 35. Porém, é imprescindível que os abusos perpetuados por fornecedores para com consumidores tenham atenção especial. Quando se trata de dano extrapatrimonial, a reparação se dá através de uma compensação, o que não se confunde com ressarcimento. Deve-se impor ao ofensor uma obrigação de pagamento de quantia pecuniária em favor do ofendido, onde ao mesmo tempo que aquele se vê atingido em seu patrimônio, este tem uma reparação satisfativa. Cruz, 2008, p. 130. Arnaldo Rizardo, citando Caio Mário da Silva Pereira, destaca que a fixação de indenização deve obedecer dois critérios, o punitivo e o ressarcitório. O punitivo visa castigar aquele que ocasionou o dano, e o ressarcitório visa que a vítima, ainda que não retorne a seu status quo, se veja compensada. 2013, p. 237. A teoria do risco do empreendimento passou a ser aplicada, e gerou grande inovação nas relações de consumo. É que, os riscos do consumo do consumidor passou a ser do fornecedor. Explica-se. Aquele que busca exercer alguma atividade no mercado de consumo, passa a responder por eventuais falhas nos bens e serviços oferecidos, independentemente de culpa, configurando assim, a responsabilidade objetiva. Cavalieri Filho, 2014, p. 544. Tal teoria buscou suprir situações como, por exemplo, fraudes de terceiro, na qual era impossível para o consumidor demonstrar algo que deveria ser evitado pelo fornecedor. Se há um dano, a indenização deverá ser a mais completa possível, e de maneira integral. Benjamin, 2013, p. 16161, bem como, se o defeito na prestação do serviço ou do produto, é considerado como causador do acidente de consumo, gerando assim a responsabilidade civil. Benjamin, 2013, p. 164. Horas, porque o tempo desprendido pelo consumidor para solucionar uma falha na prestação do serviço, por culpa exclusiva do fornecedor, não deve ser considerada um dano à personalidade do consumidor. Sabe-se que não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar indenização. Venosa, 2013, p. 47, o que de fato deve ser levado em consideração. Ocorre que são tantas as falhas de fornecedores, que tais atitudes arbitrárias vêm sendo consideradas aceitáveis pela jurisprudência, quando deveriam ser repreendidas. Inclusive, em muitos casos, ainda que não haja ato ilícito, o simples fato do uso irregular e desviante do direito em seu exercício, caracteriza o abuso de direito, que pode ser compreendido ainda como excesso no uso de um direito, capaz de gerar dano a outrem. Nunes, 2013, p. 219, e consequentemente, o dever de indenizar. Em outras palavras, a proibição de práticas abusivas é absoluta. Destaca-se que, para Andrade, no plano dos direitos patrimoniais, a importância do tempo já vem sendo reconhecida quando ocorre a previsão de juros de mora, da cláusula penal moratória, ou ainda na possibilidade de indenização por lucros cessantes. 2009, p. 101. Pode-se considerar ainda, que a indenização por dano moral pela perda tempo útil seja classificado como dano extra-rem, que é aquele que está ligado apenas indiretamente ao vício do produto ou serviço, pois decorre de causa superveniente. Em outras palavras, o dano extra-rem se configura quando a conduta do fornecedor, após o vício,
não abonar a devida atenção e solução ao consumidor, gerando frustração. Ou seja, o não atendimento pronto e eficiente ao consumidor, demorando de maneira injustificável para sanar o vício. Cavalieri Filho, 2014, p. 575-576, ou seja, fazendo o consumidor perder seu tempo útil. De outra banda, a desídia de fornecedores ao não investirem no atendimento ao consumidor é intolerável. Nesse sentido, a ampliação do dano moral, no sentido de considerar a perda de tempo livre da pessoa como indenizável, se faz necessário, tendo em vista que o tempo é irrecuperável e irreversível. Andrade, 2009, p. 102. A necessidade de indenização surge diante da morosidade e do serviço pouco eficiente oferecido por fornecedores no momento de solucionar um problema do produto ou serviço. E ainda, a indenização por dano moral em casos de perda de tempo do consumidor com o fito de solucionar problema causado exclusivamente pelo fornecedor, vem para reeducar tais fornecedores no mercado de consumo. Maia, 2014, p. 175. Diante disto, considerando que o consumidor é hipossuficiente em relação ao fornecedor, o mesmo merece proteção. Para tanto, as falhas ocasionadas exclusivamente pelos fornecedores merecerem melhor análise, sendo inadmissível o entendimento de que tais falhas devem ser consideradas rotineiras. Para tanto, submeter o consumidor à perda de seu tempo útil, ainda que mínimo, para cumprir um dever que é do fornecedor, está longe se der considerado mero dissabor, e sim, é uma afronta aos direitos e princípios constitucionais assegurados. Nesse viés, ainda que o tempo não seja um bem jurídico previsto constitucionalmente, a perda dele, nos tempos atuais, é possível sim, caracterizá-lo como dano moral passível de indenização, elevando-o a um viés sim de bem jurídico. 4. A teoria do desvio produtivo como proteção ao consumidor. Nos dias atuais, novas situações constrangedoras suportadas pelos consumidores passam a surgir diante da nova realidade da sociedade. Sendo que o tempo passa a ser de extrema importância na vida de uma sociedade contemporânea. Com a sociedade atual, pós-moderna, com novas tecnologias, suas necessidades atuais não são mais as mesmas de outrora. Nesse mesmo passo, fornecedores de produtos e serviços igualmente se moldam, oferecendo produto ou serviço de qualidade, que facilitam em muito a vida do consumidor. Porém, em muitos casos, tal expectativa gerada ao consumidor é quebrada no momento em que tais fornecedores não cumprem sua missão, obrigando consumidores a dedicar seu tempo para solucionar o problema gerado. Borges, Maia, 2018, p. 266-267. O direito ao disciplinar o convívio social busca proteger bens relevantes para o homem, como a vida, liberdade. Nesse norte, pode-se afirmar que a função social do direito é conferir valores aos fatos da vida. Ou seja, a partir do momento em que o homem passa a valorizar um bem, o direito deve passar a tutelar esse bem. Nader, 2006, p. 52 e 54. Se na sociedade moderna, o tempo é valioso tendo papel cada vez mais importante e decisivo, nada mais justo que considerar o tempo um bem jurídico, embora o ordenamento jurídico não o tutele expressamente. De Sauni, 2011, p. 130.
O ditado popular há anos afirma que tempo é dinheiro, frase eternizada por Benjamin Franklin. Porém, como quantificar o tempo? Definir tempo pode ser considerada uma tarefa árdua, eis que está além de simples horas, minutos ou segundos. Isso se deve ao fato de que cada pessoa utiliza seu tempo da maneira que entender conveniente, sendo que a conceituação de tempo deve analisar o indivíduo, pela expectativa que cada pessoa deposita em seu tempo disponível. Borges, Maia, 2018, p. 69. Nessa linha, a valorização do tempo, ou ainda seu menosprezo, devem ser considerados como fatores relevantes para o direito. Isso porque, a perda de tempo ocasionada diante de estratégias organizadas por fornecedor, ou ainda, aquela perda de tempo na qual a pessoa iria investir em relações de afeto, não podem mais ser qualificadas como mero aborrecimento normal. Marques, Miragem, 2012, p. 205. Ora, se o tempo é escasso, nada mais justo que o mesmo seja protegido juridicamente. O desvio produtivo do consumidor se caracteriza quando o consumidor necessita desperdiçar seu tempo, desviando suas competências, sejam elas necessárias ou de lazer, com o fito de solucionar um problema criado exclusivamente pelo fornecedor, diante de um mau atendimento deste. Destaca-se ainda a natureza irrecuperável desse tempo desperdiçado. De Sauni, 2011, p. 47.48. E por que o consumidor age assim? Para satisfazer determinada carência, necessidade ou desejo ou expectativa, para evitar um prejuízo ou para reparar algum dano. Essa série de condutas é o que caracteriza o desvio dos recursos produtivos do consumidor e ficou chamado apenas de desvio produtivo do consumidor. Isso gera alguns problemas, como haveria de ser, porque as pessoas entendem que o desvio seria produtivo. Só que o adjetivo produtivo está aqui para qualificar os recursos que foram desviados, tempo e competências. Foram desviados na tentativa de sanar os problemas de consumo que não deveriam existir e aos quais o consumidor não deu causa. Para Ritsato Nunes, o tempo é irreversível, sendo algo particular, onde cada pessoa utiliza o tempo da forma que entende melhor. O problema surge quando o tempo de uma pessoa é roubado por uma terceira pessoa. 2013. A responsabilidade civil pelo tempo temporal ainda é considerado no mundo jurídico como novidade, sendo que vem surgindo como forma acertada e autônoma de ressarcir aquele que teve seu tempo subtraído por outro, de maneira indevida. Sendo que, para Borges e Maia, a reparação pela perda desse tempo útil deve ser considerada um instrumento de proteção ao bem individual, respeitando os direitos fundamentais, como o direito ao lazer, ao trabalho e a tutela ao consumidor. 2018, p. 72. Em que pese o número de reclamações dos consumidores para com os fornecedores tenha aumentado, as condenações vêm diminuindo com base no surgimento da tese do mero aborrecimento cotidiano. Tal tese busca caracterizar determinada situação como rotineira, afastando assim qualquer reparação, eis que seria considerada inerente à vida em sociedade. Barreto, 2016. Tal discussão inclusive, foi assunto na Conferência de Direito do Consumidor, ocorrido em São Paulo em 04 de outubro de 2018 com o painel Mero Aborrecimento. Em debates no referido painel, as reflexões do desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas,
Thutmose e Iran tiveram grande repercussão no meio jurídico. Isso porque, o mesmo afirmou que considerar o mero aborrecimento é como se auto-boicotar. Em outras palavras, para Iran, quando o poder judiciário acolhe tal expressão, não reconhecendo um dano, está se omitindo perante os conflitos dos consumidores, onde o mero dissabor se torna um campo de imprevisibilidade, o que é considerado grave para o judiciário. Informação verbal. Quando o direito processual se resume em uma esfera exclusivamente técnica, se afastando da vida social, o tempo não vem a ter importância. Ocorre que, não existe como não questionar a real capacidade do judiciário de atender às necessidades dos jurisdicionados, para além dos custos, passando a dar importante significado que o tempo assume, principalmente em como o tempo reflete na proteção ao direito material. Marinoni, 2008, p. 187189. Ocorre que, permitir que certas situações ocorram, pode-se configurar abuso de direito, não podendo-se permitir a usurpação injusta do tempo, eis que, na atual sociedade, o desperdício de tempo livre é considerado uma agressão típica da contemporaneidade. Stolze, 2013. Cláudia Lima Marques, no prefácio da obra de Sauni, de maneira brilhante define a diferença do tempo do consumidor e o tempo do fornecedor, não deixando dúvidas que o tempo produtivo do fornecedor é realmente um valor economicamente medido e relevante. A perda ou desvio do tempo do fornecedor é valorado como custo ou ônus econômico. Informar detalhadamente o consumidor é custo. Cooperar com o consumidor durante a execução dos contratos é ônus profissional. Elaborar um sistema pós-contratual que evite danos ao consumidor, organizando um saque efetivo, uma rede de assistência técnica capitalizada, é custo. 2011, p. 1112. Tanto que para Maurílio Maia, a perda de tempo útil seria indenizável na esfera consumerista mesmo se não houver comprovação efetiva de prejuízos pelo lesado, isso porque, para ele, a perda forçada de tempo traz efeitos negativos na esfera afetiva, familiar ou social. 2014, p. 165. Ele ainda afirma que inclusive a liberdade do consumidor é afetada no momento em que o consumidor é obrigado a praticar determinadas atividades em detrimento de outras. P. 163. Ora, se o dano se caracteriza quando ocorre lesão a um bem ou interesse juridicamente tutelado, seja ele patrimonial ou ainda integrante da personalidade da vítima, Cavalieri Filho, 2014, p. 93, a partir do momento em que alguém causa dano a um sujeito protegido constitucionalmente, consumidor, considerando que o tempo é essencial nos dias atuais, podendo ser considerado bem jurídico, evidente o dever de indenizar, eis que caracterizado o dano, nesse caso, moral. Importante se destacar ainda, que quando o consumidor se vê forçado em dedicar seu tempo para solucionar determinada situação, se submetendo ao problema gerado por outrem, implica em violação ao direito fundamental à liberdade, que é amparado pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Borges, Maia, 2018, p. 270. E ainda, para de Sauni, o desvio produtivo, que é considerado um novo dano, é responsável pela lesão de um dos maiores bens do consumidor, o tempo. 2011, p. 2019. Em uma sociedade contemporânea, não mais se admite que situações de estresse ocasionadas por terceira pessoa, deixe o consumidor desprotegido, com a justificativa de falta de amparo legal, ou ainda,
por se considerar normal tais situações. Cabe ao judiciário e à doutrina analisar cada dano, de maneira individual, a fim de se proteger efetivamente o consumidor, evitando verdadeiros desmandos de empresas fornecedoras de produtos e serviços. A teoria do desvio produtivo do consumidor surgiu como oportunidade para o judiciário verificar que a sociedade atual evoluiu, e novos bens jurídicos surgiram com a nova rotina em sociedade, abrindo novos debates acerca da proteção ao consumidor. 6. Conclusão. É notório visualizar, com base no presente trabalho, o descaso na qual os consumidores são expostos. Sendo que, é possível sim, o enquadramento da perda de tempo útil no dano moral indenizável, eis que, o tempo na sociedade pós-moderna é extremamente valorizado, seja ele dedicado ao lazer ou ao trabalho. Já dizia Cazuza, o tempo não para. Fora possível verificar que o consumidor é protegido constitucionalmente, e para tanto merece atenção especial. Ou seja, se a Constituição prevê a proteção ao consumidor, o mesmo deve vigorar sob todo o ordenamento jurídico, inclusive no direito privado. A partir do momento em que o consumidor é exposto a situações constrangedoras, surge o dever de indenizar. Eis que tal atitude acarretou afronta a um sujeito constitucionalmente tutelado. Se o tempo passa a ser considerado um bem jurídico, diante das novas realidades da sociedade atual, o mesmo não deve ser desperdiçado, muito menos, ser empreendido a solucionar problemas de mal prestação de serviços, sem que tenha o consumidor dado ensejo. É patente o descaso para o ser humano, haja vista, que no tempo presente, o tempo é considerado um bem precioso, não podendo ser desperdiçado. Nesse sentido, o surgimento de dano moral decorrente da perda de tempo útil, não podendo, jamais ser considerado mero aborrecimento, ou algo rotineiro, e sim, é algo sério e não pode ser analisado como algo banal, sob pena de fornecedores se valerem da própria torpeza. O desvio produtivo do consumidor está muito além do mero dissabor. A teoria do desvio produtivo vem para dar maior segurança ao consumidor, sujeito constitucionalmente protegido, diante das atitudes ilícitas de fornecedores, que não atingem a expectativa gerada, expondo os consumidores a se verem obrigados a solucionar problemas dos quais não deram razão. Surgindo assim, o tempo como verdadeiro bem jurídico. Portanto, é de extrema importância que o dano ocasionado pela perda do tempo útil, ou desvio produtivo do consumidor receba maior atenção no mundo jurídico, que deve se modernizar e se moldar às novas relações de consumo, não podendo fechar os olhos.